Você ama a língua portuguesa? Vejamos alguns erros comuns na língua portuguesa e os acertos. É comum encontrarem-se certos erros na fala e na escrita da língua portuguesa. Você vê erro? Prefiro mais salada do que purê de batatas. O certo é prefiro salada a purê de batatas. Vejamos então o verbo preferir. Verbo preferir. Provavelmente, quando falamos prefiro, vem ao nosso inconsciente a expressão gostar mais. Na realidade, quem gosta, gosta mais de uma coisa do que de outra. E é comum levarmos a construção do verbo gostar para o verbo preferir, o que é errado. A construção correta do verbo preferir é preferir alguma coisa a uma outra. Concluindo, quem prefere, prefere alguma coisa a uma outra. Exemplo, prefiro salada a purê de batatas. Um segundo erro. Você vê erro? Devem haver muitos candidatos. Correto. Deve haver muitos candidatos. Então vejamos a construção do verbo haver. Quando significa existir, o verbo haver é impessoal, isto é, não tem sujeito. A coisa que há é objeto direto, por isso não tem plural. O verbo vai concordar com o seu sujeito. Como não tem sujeito, ele não vai ter de concordar. Por isso, então, a regra é esta. Vejamos exemplos. Haverá muitos candidatos. Muitos candidatos é objeto direto. O verbo haver não teve que concordar. Está havendo muitos acidentes aqui. Muitos acidentes, objeto direto. Aqui temos uma locução verbal. O verbo haver é o principal, digamos assim, de uma maneira mais prática. Ele comanda a concordância. Se ele não tem plural, ele não vai ao plural. Por isso, ele contagia o seu auxiliar. Então, quem fica no singular é o auxiliar. Está havendo muitos acidentes aqui. Muitos acidentes, novamente, quem comanda é o verbo haver, então é o objeto direto. Como verbo principal numa locução verbal, o verbo haver transmite a impessoalidade aos verbos auxiliares. Por isso temos essa frase: poderá haver muitos candidatos. O haver é impessoal, não tem, portanto, sujeito, ele tem objeto direto, como está aí sublinhado. Digamos assim, de uma maneira de brincadeira, ele não tem e contagia o seu auxiliar, não deixa também o seu auxiliar ir ao plural. Atenção! Vamos recordar que há dois tipos de locução verbal. A locução verbal, quando não é tempo composto, é formada por um verbo auxiliar mais infinitivo ou gerúndio do verbo principal. Vejamos uns exemplos. Eles vão estudar bastante. O verbo auxiliar aqui no caso é o vão, que é do verbo ir, né? E o estudar, que é o verbo principal, está no infinitivo. Eles estão estudando bastante. O auxiliar estão e o principal no gerúndio. Então, vejamos uma atenção. Pode haver mais de um verbo auxiliar. Eles estão querendo viajar este mês. Nós temos aqui dois verbos auxiliares. O principal, viajar, está no infinitivo, mas temos dois auxiliares, o estão e o querendo. Vocês vão continuar estudando neste colégio? Novamente temos o verbo principal, estudar, verbo estudar, que está no gerúndio. E o vão continuar são dois verbos auxiliares. Tempo composto. Não deixa de ser locução verbal. É formado pelo verbo auxiliar ter ou haver, mais particípio do verbo principal. Exemplos. Ele tinha estudado bastante. O auxiliar tinha e o principal é o estudado, que é do verbo estudar. Ele havia estudado bastante. Aqui, no caso, preferimos o auxiliar haver. E estudado é o verbo principal. Agora, uma observação, que o verbo ter é mais empregado do que o haver na comunicação oral. Uma brincadeira para ajudar na memorização. No tempo composto e na locução verbal, se o verbo principal não tem plural, ele é egoísta. Não deixa o verbo auxiliar ir. Olha os exemplos. Já tinha havido muitas reuniões. O principal é o haver. E transmitiu para
auxiliar a sua impessoalidade. Poderá haver muitos candidatos. Mesma coisa, o haver não tem plural, então o seu auxiliar não vai ao plural. Se o verbo principal tem plural, ele é preguiçoso, não vai e manda o auxiliar ir. Ele vai viajar este mês. Ó, o principal, viajar, e o auxiliar, vai, plural. Eles vão viajar este mês. Agora observe, quem foi ao plural foi o verbo auxiliar. Acesse a aula 5, verbo haver. Você vê erro? Ele tem de obedecer seus superiores. Forma correta. Ele tem de obedecer a seus superiores. O verbo obedecer é transitivo indireto. Menino, pede objeto indireto regido da preposição a. Obedeça a seus pais. A seus pais, objeto indireto. Observação. O objeto indireto pode ser representado por pronomes pessoais oblíquos. Ninguém lhe obedece. O lhe, objeto indireto. Você vê erro? Vejamos o primeiro exemplo. Houve uma divergência entre eu e tu. Houve uma divergência entre mim e ti. Mim e ti são pronomes pessoais oblíquos. Segundo exemplo. Houve uma divergência entre ele e eu. A forma correta. Houve uma divergência entre ele e mim. Ele, neste exemplo, é pronome oblíquo. Entre é uma preposição que pede sempre dois elementos regidos por ela. Por exemplo, entre o pai e o filho há muito amor. Entre a preposição, olha os dois elementos. Termo 1, o pai. Termo 2, o filho. Outro exemplo, não há compreensão entre os diretores e os empregados. Novamente, entre é a preposição. O termo 1, os diretores, e o termo 2, os empregados. Vejamos regras que devem ser recordadas. Primeiro, a preposição subordina um termo a um outro. 2, o sujeito é o ponto de partida do pensamento. Não é termo subordinado. Não pode ser regido por preposição. A preposição sempre subordina um termo a um outro. Então, está compreendido aí. Nos exemplos, número 3, nos exemplos dados, já corrigidos, os termos regidos pela preposição entre são ele e mim. Atenção, veja a explicação. Quando numa oração forem sujeitos, são pronomes pessoais retos. Os exemplos. Ele é meu amigo. Ele, sujeito. Hoje nós almoçamos fora. Nós, sujeito. Vós sois bem recebidos aqui. Vós é sujeito. Elas merecem o prêmio. Elas, sujeito. Observe que os oblíquos são regidos por preposição. Quando numa oração não forem sujeitos, são pronomes pessoais oblíquos. Exemplos. Vou jantar com ele. Com ele não é sujeito. Aqui no caso, podemos dizer que é um adjunto adverbial de companhia. Ele precisa de nós hoje à noite. De nós é objeto indireto do verbo precisa. Eu trouxe esta flor para vós. Para vós. Também é um objeto indireto. Vou sair com elas. Com elas. É um adjunto adverbial de companhia. Atenção! No caso de um pronome pessoal vir após uma preposição, mas for sujeito de um verbo, ele é pronome pessoal reto. No caso de nós faltarmos, você nos representará. Repare que tem o de e tem o nós. Acontece que o de não está regendo nós, está regendo o faltarmos.
Então, nós é sujeito de faltarmos. Então, neste caso, ele é pronome reto. Portanto, nós é sujeito de faltarmos. Trouxe o dinheiro para ela comprar o presente. O ela está depois da preposição, mas a preposição não está regendo ela, está regendo comprar, é para comprar. O ela é sujeito de comprar. Observe que a preposição está regendo o verbo conforme mostram as setas. Observe, eu e tu são sempre pronomes pessoais retos. Mi e ti são sempre pronomes pessoais oblíquos. Já esse grupo, ele, ela, nós, vós, eles, elas, podem ser pronomes pessoais retos ou oblíquos. Você vê erro? Estas são perguntas interessantes para você respondê-las. A correta, então? Estas são perguntas interessantes para você responder a elas. Verbo responder. O verbo responder é transitivo indireto e pede a preposição a introduzindo esse objeto indireto. Exemplo, ele respondeu ao professor com educação. Ao professor é objeto indireto. Você vai responder ao questionário? Ao questionário é objeto indireto. Reparem que ambos estão regidos da preposição a. Pode-se, como acontece com outros verbos, empregar o verbo responder como verbo intransitivo. Não responda com grosseria. O com grosseria está dando a ideia do modo como responder. Então, é um adjunto adverbial de modo. No caso, não houve necessidade de colocar objeto. O verbo ficou apenas com um adjunto adverbial para andar assim a maneira como foi feita essa resposta. Não tem objeto. Então, é um verbo que, no caso, é intransitivo. Verbo responder, uma observação a respeito dele. O objeto indireto pode vir representado por pronomes pessoais. Eu lhe respondi carinhosamente. O lhe é objeto indireto. Ela me respondeu rapidamente. O me é objeto indireto. Vou responder a ela hoje à noite. Objeto indireto também o a ela. Exercícios. Faça as correções necessárias. Ele prefere trabalhar do que estudar. Já haviam muitos buracos na estrada. Você prefere doce do que salgado? Forma correta. Ele prefere trabalhar a estudar. Já havia muitos buracos na estrada. Você prefere doce a salgado? Exercício. Tinham havido muitas reclamações. Obedeça seus superiores. Escolha entre Léo, Ana e eu para a chefia. Faça as correções necessárias. Forma correta. Tinha havido muitas reclamações. Obedeça a seus superiores. Escolha entre Léo, Ana e mim para a chefia. Vamos lá, faça as correções necessárias. Responda seus amigos. Eu já tinha respondido todos os e-mails. Ele tem de obedecer o regulamento. Forma correta. Responda a seus amigos. Eu já tinha respondido a todos os e-mails. Ele tem de obedecer ao regulamento. Último exercício. Já houve muitos conflitos entre ela e tu. Sempre prefiro descansar do que ir à praia. Este ano devem haver mais candidatos.
Faça as correções necessárias. Forma correta. Já houve muitos conflitos entre ela e ti. Sempre prefiro descansar a ir à praia. Este ano deve haver mais candidatos.